Muito bom estarmos reunidos essa noite, em nome de Jesus, para meditarmos na palavra do Senhor, para cantarmos, adorarmos a igreja. Quando a igreja se reúne, há um poder do Espírito Santo atuando nas vidas, ainda que a gente muitas vezes não veja, mas há algo acontecendo no mundo espiritual. Graças a Deus. As crianças podem sair para seu culto lá nos fundos e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos para abrirem no livro de Zacarias. Zacarias. Vamos ver quem vai demorar para achar, hein? Depois de Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. Depois vem Malaquias. E aí já acaba. Zacarias capítulo 4. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 6. Zacarias 4, do verso 1 até o verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Graças a Deus. Vamos orar novamente. Quero colocar aqui em oração a vida do Ravi, netinho da irmã Germina, do irmão Luiz. Vamos orar pela vida dele, não está muito bem de saúde. Confiamos no Senhor. Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade, em nome de Jesus. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos juntos esta noite, reunidos em nome de Jesus, reunidos na tua presença, reunidos para meditar na tua palavra, reunidos para prestar a nossa adoração, o nosso louvor a ti, Senhor. Deus amado, age em nossa vida. Pedimos a tua bênção sobre a vida do Ravi, que o Senhor esteja fortalecendo a vida dele, transformando, mudando, ó Deus, cura-o de toda a enfermidade, de todos os males, Senhor. Ó Deus amado, estenda as tuas mãos sobre a vida daquela criança. Pedimos, ó Deus, também sobre os demais irmãos que estão aqui, ó Pai,
livra, Senhor, de qualquer amarra, de qualquer enfermidade, ó Deus. Esta noite age pelo poder do Teu Espírito Santo, o poder de Cristo Jesus, libertador, sarador, curador. Nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que vem do maligno, toda tentativa de Satanás de obstruir este culto, de atrapalhar, Senhor, esta celebração ao Senhor, seja destruída em nome de Jesus. Que a Tua bênção esteja no meio da Tua igreja. Abençoe os demais irmãos que vão ainda ouvir esta mensagem futuramente. Abençoe os irmãos que estão viajando, que não puderam estar conosco esta noite. Ó Deus, que cada um seja, Senhor, um receptáculo da Tua palavra, que cada um seja uma terra boa, Senhor, que recebe a boa semente, e que esta semente possa, Senhor, gerar, Senhor, produzir, germinar e levar a novos frutos para a glória e honra do Teu nome somente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados irmãos, o livro de Zacarias é um livro intrigante. É um livro profético e profético messiânico. Tem muitas alusões neste livro à pessoa do Senhor Jesus. E ele traz algumas revelações, algumas visões dadas a Zacarias, na época em que Israel tinha retornado do exílio. Como vocês sabem, o povo de Israel tinha ido para o exílio, o Reino Sul, na Babilônia, e depois retornaram do exílio. Mas nesta ida para o exílio, os babilônios tinham destruído tanto os muros da cidade quanto o templo de Jerusalém. Então o povo de Israel ficou absolutamente desolado, porque Jerusalém era e é a capital de Israel. Jerusalém era o símbolo para o povo de Israel da presença de Deus, porque em Jerusalém ficava o templo. E o templo era o símbolo da aprovação de Deus sobre o povo, porque é no templo que se realizavam os sacrifícios, é no templo que se realizavam todas as obras em direção ao Senhor. É no templo que acontecia o louvor do povo de Israel. Então o templo era um símbolo da presença de Deus. E agora os babilônios tinham destruído o templo e tinham levado os utensílios do templo para a Babilônia. Então não existia mais templo, não existia mais muro na cidade, e tinha lá um misto de povo, um resto de gente que morava ali. Mas depois dos babilônios entraram os medos persas, e aí então houve um edito do rei para que eles retornassem a Jerusalém, porque Deus já tinha profetizado que ia mandar o seu povo para o cativeiro, mas ia trazer o povo de volta. Era uma representação também metafórica da diáspora judaica, que no ano 135 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém pelos romanos, os judeus foram espalhados pelo mundo, mas Deus havia profetizado já que o povo de Israel ia voltar dos 4 cantos da terra, ele ia trazer de volta o seu povo, e em 1948, então, nós temos o cumprimento dessa profecia, quando Israel retoma a pátria e começam a vir judeus de todas as partes da terra para morar em Jerusalém. Mas aqui nós estamos então na época do retorno do exílio babilônico. E Zorobabel então começa a construção ou a reconstrução do templo. Mas havia muitos empecilhos para reconstruir o templo.
Haviam muitos inimigos de Israel que não queriam a reconstrução do templo, porque se você quer destruir uma nação, você precisa destruir a identidade dessa nação. E a identidade de uma nação está ligada não só à sua capital, como a cidade mais importante daquela nação, mas também está ligada à sua religião. Então, destruindo a capital e destruindo a religião, como que a identidade do povo judeu ficava ameaçada, e tinha os povos inimigos que não queriam ver os judeus reconstruir a sua identidade. Então eles não queriam que reconstruísse o templo, e Zorobabel vai enfrentar muitos empecilhos, e o povo acaba até meio que desanimando dessa reconstrução. Mas aí então Deus levanta os profetas, levanta Zacarias, e vem esta visão, entre outras visões que tem no livro de Zacarias, são maravilhosas, mas vem essa visão que nós lemos essa noite, que um anjo do Senhor vai mostrar a Zacarias, e vai mostrar o quê? Vai mostrar um castiçal todo de ouro. Castiçal, vocês sabem o que é? É aquilo que às vezes eles chamam de candelabro, que é aquela peça onde tem 7 braços, e ali você coloca como óleos naquelas lâmpadas. Naquela época não existia lâmpada elétrica, e colocava fogo, e aquilo usava-se como uma lâmpada para iluminar o local. Então tinha um castiçal de ouro, e aí nessa visão, Zacarias vê este castiçal todo de ouro, e para alimentar o castiçal, ou seja, para ter luz, precisava de fogo, e o fogo vinha a partir do óleo, do azeite. Então na visão aparecia um vaso de azeite no topo do castiçal, com as suas 7 lâmpadas do castiçal, e havia 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no topo. E nessa visão, por cima dele, deste vaso de azeite, havia 2 oliveiras. Interessante, 2 oliveiras, uma à direita do vaso, outra à esquerda do vaso de azeite, e essas oliveiras, elas produziam, não está narrado aqui, mas nos versos abaixo, elas produziam azeite dourado, que ia pelos tubos e enchia o castiçal. Que imagem mais interessante. Então essa profecia, ela fala de algumas coisas, né? Dentre elas, fala da provisão de Deus em relação ao seu povo. Porque o templo era símbolo da presença de Deus, e esse templo, na visão, estaria repleto de luz, que era um símbolo da ação do Espírito Santo, e também era um símbolo, a luz era um símbolo da vigilância de Deus, porque Deus, como se fosse, nós precisamos de luz para enxergar, Deus não precisa, mas Ele está trabalhando com o ser humano. Então a luz era um símbolo da vigilância, Deus estava olhando por Israel. O azeite que alimentava as lâmpadas era um símbolo da unção divina que habitaria fartamente no templo, porque ele sai diretamente das oliveiras que produzem azeitona, da onde vem o azeite. Então ele sai diretamente das 2 oliveiras, ele desce para um jarro, nesse jarro saem 7 canudos que enchem os castiçais, o castiçal, enche as lâmpadas do castiçal. Então, aquilo significava a continuidade da unção, da bênção de Deus, que fartamente estaria espalhado pelo templo e assim por Israel. E os ramos da oliveira que vertiam esse azeite dourado, que são descritos no verso 14, como os 2 ungidos do Senhor. Verso 14, lá embaixo, nós não lemos, o anjo vai dizer, olha, esses 2 ramos das 2 oliveiras
que enchem o jarro de azeite, eles representam os 2 ungidos do Senhor, que seria uma referência, muito provavelmente, a Zorobabel, que era o líder do governo, era o representante do reinado que estava reconstruindo o templo, e Josué, não Josué aquele que entrou lá na terra prometida, que sucedeu Moisés, mas aqui é outro Josué, é o Josué sumo sacerdote, está muitos anos depois daquele Josué. Então, nós tínhamos ali o representante do reinado e o representante do sacerdócio, os 2 representados naquelas oliveiras que enchiam de azeite. Bom, esta é a visão. Mas eu quero destacar essa noite aqui um verso que é muito conhecido da igreja, que é o verso 6, que nós lemos, onde o anjo diz: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Eu acredito que você já tenha ouvido este texto, esta frase várias vezes na sua vida. E aqui nós vamos contextualizar essa frase primeiro, porque Zorobabel, que era o líder do governo, que estava ali para a reconstrução do templo, Zorobabel enfrentava oposições para reconstruir o templo, como eu disse, e muitas vezes o povo poderia achar que eles precisavam de muita força, precisavam de muitas armas, precisavam de um exército forte para garantir a segurança dos trabalhadores e garantir que o templo fosse construído em Israel. Mas Deus, com essa visão, estava dizendo para Zorobabel que não seria assim, que não seria por força nem por violência. Ou seja, Deus nessa visão dispensava, vamos dizer assim, os exércitos dos persas. Deus dispensava a força dos persas e dizia: não vai ser nem por força, nem por violência, mas tudo acontecerá pelo meu espírito. Isso seria algo absolutamente maravilhoso, porque Deus restauraria o templo a partir de uma ação sobrenatural pelo seu espírito. Ou seja, era o Espírito de Deus que deveria dirigir a reconstrução do templo, era o Espírito de Deus que deveria garantir o funcionamento do templo com a sua unção, era o Espírito de Deus que deveria fazer com que as coisas acontecessem, não seria pela força. Eles não precisavam se preocupar com exércitos e guarnições, porque era Deus quem estava fazendo. E aqui então, irmãos, eu chamo a vossa atenção, porque creio que essa é uma revelação maravilhosa para nós. Por quê? Porque à semelhança do povo judeu, muitas vezes nós nos encontramos em situações absolutamente terríveis, difíceis às vezes. Às vezes nós olhamos para todos os lados, e em todos os lados que olhamos só vemos oposições na nossa vida. Não sei se você já passou por situações assim, onde você olha para um lado, tem problemas, você olha para o outro, tem oposições, você olha para o outro lado e você não vê saída. E às vezes até mesmo os escombros, ou seja, os entulhos da nossa realidade estão sempre diante de nós. São as nossas frustrações na vida. Assim como Israel, olhando para toda aqueles escombros da destruição da muralha e do templo, entendiam que eles viviam um momento de extrema frustração, porque eles perderam a batalha para os babilônios e porque eles foram destruídos e escravizados pelos babilônios. Assim também, às vezes, a gente olha
para a nossa realidade diante de nós, e às vezes tudo que parece que sobra são escombros. Outras vezes a gente se depara com desafios enormes na nossa vida que a gente tem pela frente, e nem sempre a gente sabe o que fazer. E neste tempo, neste momento das maiores dificuldades, nós somos tentados a duvidar de que Deus vai fazer alguma coisa. Não só nós acabamos duvidando às vezes, mas a gente acha às vezes que a gente precisa realizar alguma coisa pela gente mesmo, a gente tem que fazer alguma coisa, e a gente não vê saída, mas aí a gente vai buscar recursos e mais recursos para tentar realizar a obra de Deus que a gente quer, mas a gente não está vendo isso, não está vendo saída, e a gente começa a lutar desesperadamente, ou se preocupar grandemente, como vai dar certo isso, o que eu vou fazer, como é que eu vou sair dessa situação, como que eu vou fazer para chegar onde eu quero chegar na vida espiritual. E às vezes somos assaltados por problemas, e esses problemas nos trazem medos, nos trazem angústias, nos trazem dúvidas, nos trazem tentativas da gente forçar situações, nos trazem desejo de vencer as coisas pela própria força, pelo nosso próprio braço. Mas este texto, esta noite, vem nos ensinar que não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus. É assim que Deus trabalha. Deus às vezes deixa que as nossas forças se esgotem, para que a gente possa se entregar plenamente a Ele. Às vezes a gente ora por alguém se converter, e a gente quer que essa pessoa se converta na força. A gente vai lá, a gente força uma situação, a gente fica falando toda hora da Bíblia para essa pessoa, a gente cria circunstâncias para tentar converter as pessoas, e as coisas de Deus, elas não precisam das nossas estratégias, elas não precisam dos nossos esforços, não. Deus é quem faz o que tem que ser feito pelo seu Espírito, e é assim que deve ser, porque se Deus fala a Israel que a mera construção de um templo de tijolos, de ferro, um templo de madeira, um templo material, era algo que Deus iria fazer na ação do seu Espírito, quem dirá a construção da nossa própria vida, a construção das nossas realidades, a realização daquilo que nós queremos fazer para o Senhor. Então isso nos mostra que o Espírito de Deus precisa ser absolutamente imprescindível para nós. Ou seja, às vezes a gente tem recursos, mas se a gente se apega aos nossos recursos, Deus deixa que os recursos entrem em escassez, Deus deixa que os recursos se esvaziem, Deus deixa que as nossas bolsas fiquem zeradas, que as nossas contas entrem no vermelho, que as nossas dificuldades sejam maiores que a nossa capacidade humana de resolvê-las. E quantas vezes nós temos dificuldades extremamente maiores que as nossas capacidades de resolvê-las, e Deus deixa. Enquanto nós tivermos recursos para nos apegarmos, enquanto nós nos basearmos na nossa própria força, na nossa inteligência, na nossa capacidade, Deus muitas vezes deixa a gente passar por certas situações de frustração, para a gente entender que não é por força que a gente vence, não é pela força humana, mas é pelo seu Espírito, ou seja, o Espírito de Deus é imprescindível. Eu posso nem ter força, eu posso nem ter recursos,
Eu posso nem ter estratégia, porque hoje nós somos a geração das estratégias. Você vai nas igrejas, estratégia e mais estratégia para alcançar pessoas e mais estratégia. Eu não aguento mais ler tantos manuais de estratégia ou ver tantas estratégias. Não, agora é estratégia para alcançar a geração Y. E eles vão dando nome para as gerações, vai ficando mais confuso ainda na nossa cabeça. Geração Z, geração K, geração L. Eu não sei que geração são essas aí, mas é cada vez mais estratégia, e o que eles estão fazendo são encher igreja, mas sem conversões. Por quê? Porque não é por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Então, se o Espírito não estiver ali, todo o resto não tem sentido, não tem sentido. A gente precisa aprender essa questão de que o Espírito é imprescindível. Ou seja, não podemos fazer nada sem Ele. E Jesus disse isso aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Eles poderiam conhecer os manuais de como construir uma igreja, eles poderiam conhecer os processos históricos de Israel, pelos quais eles poderiam até mesmo fundar uma nova religião, mas Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, as estratégias humanas precisam ser rendidas ao Espírito de Deus. Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque não é por violência, não é por força, não é pelo braço do homem. Precisa ter uma compreensão na mente de que é o Espírito de Deus que é imprescindível. Não é nem o pastor imprescindível para uma igreja, não são os pregadores que são imprescindíveis. O que uma igreja não pode ficar sem é o poder do Espírito Santo. O pastor é dispensável e cada um pode ser dispensável nas suas funções, mas o Espírito de Deus é indispensável no meio da igreja. Se nós não tivermos aqui uma igreja muito bem estabelecida, com 227 mil ministérios, não interessa. Interessa se o Espírito de Deus está entre nós, porque nós podemos até ter uma igreja muito bem organizada, grupo de jovens, adolescentes, senhoras, senhores, casados, divorciados, solteiros, velhos, adultos, crianças. A gente pode ter inúmeras coisas, mas não termos a presença do Espírito Santo, e tudo isso é inútil sem o Espírito Santo. Porque não é por força nem por violência, não são por estratégias humanas, é o Espírito de Deus. Ou seja, ou é o Espírito de Deus, ou não teremos mais nenhum recurso que garantirá a vitória naquilo que queremos fazer. Na nossa vida, mais do que conhecimento intelectual, muito mais do que forças para fazer as coisas, nós precisamos da presença do Espírito Santo. E isso é muito importante entendermos. E com isso eu vou para uma conclusão a respeito disso, é de que é preciso abrir mão de forças humanas para ver o Espírito de Deus agir. Enquanto eu não abro mão da minha própria força, das minhas próprias estratégias, da minha própria esperteza, da minha própria inteligência, eu não vejo o Espírito de Deus agir. Para que o Espírito haja, eu preciso me render, abrir mão dessas coisas. Enquanto a gente fica vivendo de estratégia em estratégia na vida, não, agora, se você fizer o curso tal, aí sim você vai ser um homem vitorioso. Se você fizer o curso tal, você vai ser a mulher vitoriosa. Se você passar por... aí sim, enquanto a gente não abrir mão de todas essas estratégias humanas e dizer: Senhor, o que eu preciso na minha vida é a ação do Teu Espírito, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. E se essa igreja,
se essa igreja é uma igreja onde o Espírito de Deus habita, então nós não precisamos mais nada a não ser do poder do Espírito na nossa vida. Mas se essa igreja não tem o poder do Espírito Santo, a gente pode rodar o mundo inteiro, a gente pode entrar em todos os canais da mídia, a gente pode fazer todas as estratégias do mundo, que seremos fracassados no mundo espiritual, porque o mundo espiritual não se interessa por nenhuma estratégia humana. As estratégias humanas só podem atingir as ondas humanas, mas nós não conseguimos atingir o mundo espiritual pelas estratégias humanas. Por isso Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. É uma outra esfera da luta, é uma outra esfera da ação, da interação. Não existe nada no humano que possa interferir no espiritual. Só o espiritual pode lidar com o espiritual. Por isso ele diz: não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Eu não sei se você já conseguiu abrir mão de tudo para viver pelo Espírito. Dizer: eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Enquanto a gente luta com as nossas forças, diz: eu estou fazendo tudo que eu posso, eu estou lutando até as minhas últimas forças. Enquanto recorremos a inúmeros recursos humanos, nós não percebemos que não estamos dando espaço para o Espírito de Deus trabalhar. Não é por força nem por violência. Às vezes a gente quer ganhar as coisas na fala, às vezes a gente quer ganhar na discussão, às vezes a gente quer ganhar na argumentação. Não é por força nem por violência. Não adianta, a argumentação só gera mais contra-argumentação. Eu já trabalhei, já lidei com inúmeros debates na minha vida, com discussões, e cada argumentação gera uma contra-argumentação, que gera uma contra-argumentação, e que gera uma contra-argumentação, e assim há de infinitum. Porque ninguém ouve uma coisa devido ao seu orgulho pessoal, via de regra, ninguém ouve uma coisa e diz: bom, você está certo, me rendo, estou errado. Via de regra não é assim. Quando você ouve uma coisa, você já pensa: o que eu posso responder para aquela pessoa para mostrar que eu estou certo? E quando você responde, a pessoa pensa: o que eu posso responder para ele para mostrar que aquela resposta dele não está certa, está errada? E quando ele responder, você pensa: não, mas eu tenho que dar mais uma argumentação para mostrar que eu estou certo. E assim vai eternamente. Porque a gente quer fazer as coisas na força e na violência. É pelo Espírito. Precisamos deixar que o Espírito Santo haja. Só o Espírito pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente tenta convencer a igreja pelo nosso intelecto, a gente não consegue levar nada. Alguém lendo João 3,16, se o Espírito estiver agindo, uma pessoa se converte. Mas você pode citar a Bíblia inteira e ninguém se converte se o Espírito de Deus não estiver agindo. Porque não é por força nem por violência. Não adianta queremos ganhar as discussões, as batalhas. Não é assim que funciona. A igreja não está aqui para ganhar discussões. A igreja está aqui para viver pelo Espírito. Então é preciso abrir mão da força pelo Espírito, porque o poder vem dele, a sabedoria vem dele, a ação vem dele. E aí a origem, a finalização da realização do que Deus tem para fazer não está no braço do homem, mas está no Espírito. Isso me faz lembrar que Jesus, ao nascer do ventre de Maria, ele não teve participação humana no nascimento, mas ele foi gerado pelo Espírito. Ou seja, isso é uma amostra para nós de que a solução para o mundo não vem do homem, vem do Espírito de Deus. Não é por força ou por violência. Devemos aprender que o Espírito é perfeito e sempre aquilo que vem do Espírito é perfeito. Mas aquilo que vem do humano não é perfeito. Então a gente pode achar que a solução para o mundo está nos grandes filósofos, está nos grandes pensadores da época, mas nunca ninguém conseguiu trazer solução para o mundo. E é interessante porque o irmão citou aqui
a Segunda Guerra Mundial, e quando as forças aliadas chegaram nos campos de concentração da barbárie nazista, encontraram muitos líderes dos campos de concentração lendo filosofia alemã. Eles estavam cheios de conhecimentos filosóficos, mas aquilo não era capaz de transformar o coração e a maldade se alastrava. Porque não é por força nem por violência, não é pela capacitação humana, é pelo Espírito de Deus que as coisas mudam. Só pelo Espírito de Deus. Temos que nos apegar ao Espírito. Enquanto tentamos viver as coisas do nosso jeito, não temos êxito. Nós somos muito assim, às vezes, queremos viver do nosso jeito, não é? Tem que ser do meu jeito. Não, não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Às vezes as coisas não dão certo porque a gente quer fazer sempre do nosso jeito. E Deus fica esperando que a gente se renda. Até o momento que você diz: Deus, eu já tentei tudo, tentei pela força e pela violência da minha própria capacitação e descobri que não vai. Então aprendi a lição a duras penas e digo: faça a tua vontade pelo teu Espírito, eu me rendo. Talvez seja isso que Jesus quis dizer, quem não negar-se a si mesmo. É preciso negar-se a si mesmo. Ou seja, olhar para dentro de você, e é por isso que vem bem-aventurados pobres em espírito, porque aquele que olhou para dentro de si disse: não dá, eu não consigo, eu preciso do Senhor. As minhas estratégias são insuficientes, a minha mente é insuficiente, a minha força é insuficiente, tudo que eu faço não vai. É muito interessante olharmos para o nascimento de Jesus, porque Jesus não precisou da ajuda humana para nascer, ele veio pelo Espírito. E muitas vezes nós acabamos confiando mais na ajuda humana do que no próprio Espírito. Precisamos aprender a depender somente de Deus, não é por força. Ele não disse aqui, não é somente pela força. Ele eliminou a força, ele disse, não é por força. Porque se ele tivesse dito, não é somente pela força, então poderíamos unir a força humana e o poder de Deus e dividimos a glória ao meio. Mas ele está dizendo, não é por força, quer dizer, ele eliminou a força humana. Nem por violência, é pelo meu Espírito. Mas vejam aqui que há duas oliveiras. E essas duas oliveiras produzem o azeite puro, dourado, para as lâmpadas. E as duas oliveiras são Zorobabel e Josué. E isso está relatado no verso 14, quando diz: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Josué e Zorobabel representam o rei e o sacerdote. É do rei e do sacerdote que vem a unção do Espírito para encher o castiçal. Isso nos mostra uma representação do ministério de Cristo, porque Cristo tem um ministério duplo, de reino e sacerdócio. Cristo é rei e sacerdote na história. Ele comanda e, ao mesmo tempo, faz a mediação entre Deus e os homens. Ele reina e faz a mediação entre eu, você e Deus. Isso nos mostra que lá em Zacarias já havia uma profecia do poder de Deus que seria derramado sobre o povo e que aconteceria a ação, a unção de Deus derramada sobre o povo, e que isso viria das duas oliveiras que representam os dois lados do ministério de Cristo, o reino e o sacerdote. Essa visão nos mostra que há uma fonte do azeite que mantém a luz acesa. Enquanto tem azeite, tem luz, e essa fonte chama-se Jesus. Ou seja, não há como realizarmos a obra de Deus sem Jesus. Ele é a fonte do azeite
representado nas duas oliveiras, e por Jesus vem, e por isso Jesus disse: quando eu for, vou enviar o Espírito Santo. Ele é a fonte do Espírito, ele é a fonte do azeite que enche o mundo. Por isso, por Jesus vem o governo e a proteção, porque ele é o rei. Ele é o rei. Por ele vem o governo e a proteção, ele é o rei. Esse texto vem nos ensinar que nós precisamos do Espírito de Deus e que não só é preciso abrir mão da força humana para ver o Espírito agir, mas também nós precisamos nos submeter ao reinado de Cristo. O reinado de Cristo, ele é o rei governa dando a direção. Jesus nos dá a direção para a vida e governa. Ou seja, não é pela inteligência humana que nós temos a direção, mas é pela obra de Cristo. O que nos mostra o caminho a seguir não é a nossa capacidade intelectual, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Então é a obra de Cristo que nos mostra o caminho, é o Rei dando a direção. Quando buscamos a direção nas mentes humanas, nas filosofias da vida, nas mentes pensantes do nosso planeta, nós estamos indo pela força do homem. E a Bíblia diz, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 e 19, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então a direção vem do rei, mas não é só isso, do rei também vem a proteção. Do rei vem a direção e a proteção. Jesus nos dá a direção e nos dá a proteção. Ele é representado em Zorobabel. Não é por a nossa capacidade que nós somos protegidos, mas é pelo rei. Ele nos guarda. Quando estamos muito preocupados com a nossa capacidade de garantir a nossa estabilidade, a nossa segurança, então estamos confiando em nosso braço. E Jeremias 17, verso 5 diz: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Este verso precisa ser entendido. Não está dizendo: maldito o homem que confia, posso confiar em você como meu irmão. Não é isso que está dizendo esse verso. Está dizendo: maldito é o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua força, porque não é pela força nem pela violência, é pelo Espírito que acontece. Não é pelo seu braço ou pelo meu braço, não é pela nossa capacidade que as coisas acontecem, não é por nossas estratégias, por nossa sabedoria, mas tudo tem que vir da oliveira que verte o azeite do reinado. Duas oliveiras, uma representa o rei, vertendo o azeite do reinado, e outra representa o sacerdócio. Ou seja, não é só este texto vindo nos ensinar que nós precisamos do Espírito de Deus. Não só o texto nos ensina que nós precisamos do Espírito de Deus, não só o texto nos ensina que é preciso abrir mão da força humana para o Espírito agir, não só o texto ensina que é preciso submeter ao reinado de Cristo, mas também esse texto nos ensina que é preciso se apropriar do perdão de Cristo. Porque o sumo sacerdote media o perdão para o povo. Então Jesus é o sumo sacerdote, e sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele nem passa pela linhagem sacerdotal arônica, mas ele vai além, porque o seu sacerdócio é eterno, que vem desde a criação do mundo, para mediar o perdão em sua obra. Então a obra de Cristo não só nos garante direção e proteção, mas também ela nos garante perdão. E o perdão
também não é pela força e pela violência, vem da outra oliveira. Ou seja, não é fazendo penitência que você recebe o perdão, não é se flagelando que você encontra o perdão, não é fazendo promessas que você encontra o perdão na vida, não é se mutilando que você encontra o perdão, não é pagando que você encontra o perdão, não é se arrastando no chão que você encontra o perdão. Não é pegando uma cruz e indo até qualquer cidade que você encontra o perdão, porque o perdão, ele verte da oliveira. E é preciso se apropriar do perdão de Cristo. Se você pediu perdão, você é perdoado em Cristo Jesus. Como é que se apropria do perdão? Primeiro, tendo a consciência de que Ele morreu por mim na cruz do Calvário. E que eu não tenho como pagar o meu pecado. A gente é muito daquela doutrina a tentativa do homem pagar a sua dívida por si mesmo. Embora a gente fale, às vezes, fala de que Cristo pagou a nossa dívida, mas a gente sempre fica esperando que alguma coisa aconteça para prejudicar aquele que prejudicou, para ele sofrer, para ele também pagar. Não existe isso. Se Jesus pagou, está pago na cruz do Calvário, e você não precisa sofrer para pagar pelo seu pecado. É claro que alguns pecados que fazemos têm consequências que a gente arrasta na vida, são consequências naturais do nosso pecado. Alguém, por exemplo, que usou muito tempo drogas, pode ter uma consequência no cérebro que vai perdurar, mas ele não está com aquele problema no cérebro por causa do pecado em si que ele está pagando, porque Jesus já pagou o pecado dele se ele se arrependeu, mas ele está sofrendo uma consequência natural, assim como alguém que comete um assassinato, depois se arrepende desse assassinato, é perdoado por Deus, mas a consequência natural é a prisão. Nós não temos que sofrer pelos nossos pecados, porque Jesus disse: está pago, Ele pagou, Ele sofreu. Então a obra do perdão não é por força e violência, não é por autoimposição penitencial. Deus, se o Senhor me perdoar agora, nunca mais eu como chocolate na minha vida. Não é por isso que você será perdoado. Senhor, eu gosto muito de comer churrasco, mas agora então, como eu cometi um pecado, eu vou ficar 3 meses sem comer churrasco. Não é assim que você recebe o perdão? O perdão verte da oliveira, é gratuito e vem para nós. Jesus não está esperando que você faça uma promessa para receber o perdão dos seus pecados. Não precisa fazer essas coisas, porque em Cristo nós temos o perdão, ou seja, não é fazendo penitência, sofrendo, se flagelando que você encontra o perdão. É preciso se apropriar do perdão de Cristo. Então, irmãos, a mensagem desta noite é essa. Primeiro, precisamos do Espírito de Deus para realizar a obra, porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Segundo, é preciso abrir mão da força humana para deixar Deus trabalhar. E às vezes isso é demorado da gente aprender, porque a gente quer fazer. Quantas vezes eu quis fazer as coisas por mim mesmo, e todas as vezes não deu certo. Quando você quer ir, quando você quer lutar para conseguir alguma coisa, não vai conseguir. É pelo Espírito de Deus, não adianta. Não está dizendo que a gente não deve trabalhar, que a gente não deve se esforçar nas coisas. Eu estou falando do mundo espiritual. É necessário deixar as coisas na mão de Deus. Deixar na mão de Deus. Abrir mão da força humana, dizer: Deus, bom, até aqui eu não consigo mais. E agora sim eu quero abrir mão de tudo na tua presença. Faça a tua obra. Se for uma conversão,
Se for mesmo uma solução para um problema, mesmo que seja desse século, deixe nas mãos do Senhor. Porque há 3 coisas que todo servo de Deus precisa: direção, proteção e perdão. E as 3 coisas estão em Jesus. O rei traz direção e proteção, e o sacerdote traz perdão. É isso que Jesus nos traz. Em Cristo nós somos perdoados, sabemos para onde vamos e estamos seguros. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Tudo isso está absolutamente em Cristo. Então a mensagem desta noite não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Quando você tentou e viu que não foi para frente, experimente largar tudo e deixar que o Espírito de Deus faça a obra. Seja no que for na sua vida, o Espírito de Deus vai fazer a obra. Vamos orar, vamos ficar em pé. Eu não sei se esta mensagem fala ao seu coração do jeito que está falando ao meu coração no dia de hoje. Quantas vezes eu tentei fazer as coisas pela minha força. Não é por força nem por violência. Deixe que o Espírito de Deus faça a obra. Não é por discussões, não é por brigas, não é por falas, não é por esforço, é pelo Espírito de Deus. Porque a glória será dada somente e somente ao Senhor. Ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui esta noite e pedimos em nome de Jesus que o poder do Teu Espírito possa atuar nos corações. Abrimos mão da nossa força humana, abrimos mão das nossas estratégias para confiar somente no Senhor. Assim como os judeus precisavam entender naquela época que tudo o que aconteceria seria pelo poder do Senhor e não pela sabedoria, pela força, pelos exércitos dos persas, não por isso, seria pelo Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, que é pelo poder do Teu Espírito Santo que as coisas acontecem. É pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, precisamos da ação do Senhor sobre a nossa vida, porque não conquistaremos nada pelo braço da carne. Queremos abrir mão de confiar no homem, confiamos somente no Senhor. Porque de Ti, Jesus, vem o reino e o sacerdócio. Aquelas 2 oliveiras que vertem o azeite dourado, que enche o castiçal. Senhor, que possa encher a nossa alma, a nossa vida. Que possamos ser cheios da segurança e da direção do Rei. Que possamos ser cheios do perdão do Rei em nossa vida. Abençoa a Tua igreja a ouvir a Tua palavra. Que essa palavra fique gravada nos corações. Que amanhã, quando o império das trevas vier apelar para a nossa força e a nossa violência, que possamos entender que tudo é pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Enquanto estava orando, tive um pensamento de que durante os dias da semana, as forças das trevas vão tentar fazer você lutar pela sua força e pela sua violência. Porque quando desafiarem você, na sua mente, a fazer as coisas do seu jeito, ele sabe que você vai fracassar. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a gente não tem forças. Não é pela nossa estratégia que nós conseguimos vencer Satanás, não é. Não é pela estratégia humana e pela força humana que você vai conseguir. Ele vai tentar você para fazer com que você esqueça
das ações do Espírito Santo. Diga: não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou dar um jeito nisso. Ele vai tentar você, ele vai tentar, porque se você entrar nessa, você vai perder a batalha. Não há como você ganhar a batalha no mundo espiritual pela sua força e pela sua estratégia, pela sua sabedoria. Não há. Eu tenho convicção essa noite de que Deus nos fala isso, é pelo Espírito de Deus. Quando você estiver diante das circunstâncias, simplesmente se dobre diante do Senhor e vá para a oração. Vá para a oração. A sua arma mais poderosa é a oração. Vá para a oração e clame ao Senhor e diga: Senhor, eu preciso do Senhor, faça a tua obra em nome de Jesus, e Deus fará, em nome de Jesus. Vamos cantar com alegria.